E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: físicos alcançaram o teletransporte entre dois fótons, o que nos aproxima um tantinho mais da internet quântica. Estados Unidos aprova a implantação em humanos de um chip que promete devolver a voz a quem perdeu. China quebra mais um recorde ao colocar um de seus robôs humanoides para caminhar 106 km nas suas ruas. Um alerta que expôs a força dos robôs humanoides. Segundo um denunciante, um robô teria causado um acidente com uma força tão grande que poderia esmagar um crânio de um ser humano. A Starcat Industries dos Estados Unidos acabou de provar que a transmissão de energia sem fio do espaço para a Terra é possível em larga escala. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves, estou um pouquinho abatido aqui, talvez a cara esteja um pouquinho mais feia do que costume. Não chupei limão não, tá? Para de brincadeira aí. Tô com um leve resfriado aí, uma febre um pouco mais alta, mas vamos lá, bora pro vídeo. A possibilidade de alguém recuperar a fala sem mover um único músculo soa quase como uma ficção científica, não é? No entanto, a FDA dos Estados Unidos acaba de abrir a porta para que isso seja testado em humanos pela primeira vez. Um chip cerebral que promete ser capaz de devolver a voz a pessoas que a perderam. Um avanço que coloca a Paradromics entre os líderes mundiais em interface cérebro-computador e que marca um raro momento em que a ciência cruza diretamente com a experiência humana mais básica: comunicação. O centro deste estudo é o Connect One, alimentado pela BCI Conexus, que basicamente é um implante construído em titânio, equipado com mais de 400 eletrodos ultra finos de platina e irídio. Cada um desses eletrodos é mais fino que um fio de cabelo humano, projetado para registrar os sinais de neurônios individuais com taxa de dados que é bem elevada. A cirurgia insere o módulo cortical, o transceptor interno e o cabo de extensão sob a pele. Os eletrodos se estendem pouco abaixo da superfície do cérebro, exatamente da região motora responsável por lábios, língua e laringe. Daí então a atividade neural é captada e segue por um cabo subcutâneo até o transceptor no tórax, que transmite os dados sem fio por uma conexão óptica para um segundo módulo externo. Esse dispositivo é alimentado por um carregamento indutivo, como um smartphone mais moderno, e ele envia as informações para um pequeno computador que usa os modelos avançados de linguagem e inteligência artificial para decodificar aquilo que o paciente tentou dizer. Isso tudo em texto ou fala sintetizada, a escolha do paciente. O ensaio começará com apenas 2 pessoas. Cada voluntário receberá um implante de 7,5 mm de largura, que é inserido a 1,5 mm no córtex motor. Pela primeira vez, uma interface totalmente implantável tentará gerar a voz sintética em tempo real, e fará isso usando gravações antigas da fala dos próprios pacientes. O estudo também avaliará se o chip consegue identificar os movimentos imaginados pelas mãos, abrindo assim a possibilidade de controlar um cursor, que é mais um passo rumo a devolver a independência digital a quem perdeu quase todas as formas de interação. E antes de começar a próxima matéria, dá atenção nessa informação aqui, é bem importante para o canal, tá bom? É menos de 60 segundos. A Nomad, parceira aqui do nosso Realidade Impressionante, é uma conta digital criada para brasileiros e pode te atender em mais de 180 países. Ela converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda que você quiser, que você desejar. Além de 100% segura, a Nomad possui o menor câmbio do mercado, o comercial mais barato que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. Com o cartão da Nomad, seja virtual ou físico, é só ir passando tudo no débito que você não vai ter surpresas no final da sua viagem. A abertura é bem simples e leva apenas 5 minutinhos. E você que gosta das tecnologias não pode deixar de usar esta da Nomad. Para te incentivar, eles estão te dando de presente até $20 em cashback. Basta abrir agora mesmo a sua conta e usar o código RI20 para garantir esse cashback na sua primeira operação de câmbio, tá bom? Corre aí na descrição ou no comentário fixado e confere como é que é simples e fácil abrir uma conta digital da Nomad. Além de receber grandes vantagens, você também ajuda o Realidade Impressionante a continuar te trazendo as novidades tecnológicas. Valeu? Me ajuda que eu te ajudo, hein? E tá, quando a famosa Boston Dynamics, talvez a mais conhecida entre os que curtem os robôs, decide abrir o jogo, algo importante realmente está acontecendo. Em meio a um setor acostumado a anúncios acelerados e promessas de autonomia total, a empresa, que atualmente é sul-coreana com sede nos Estados Unidos, apresentou uma análise rara sobre o estado real dos robôs humanoides, e a mensagem é direta. Segundo eles, toda a indústria ainda está apenas na fase 1. Por trás do novo Atlas totalmente elétrico, surge uma filosofia de desenvolvimento muito mais cautelosa do que a dos concorrentes que ostentam meses de operação ininterrupta. Rodrigues, ex-professor do MIT e associado à Boston Dynamics, quebrou o ciclo de vida de um robô em 3 partes. Primeiro, construir a máquina e vencer a batalha da confiabilidade. Depois, sobreviver ao teste real com o cliente, lidando com a constatação de que quase todas as suposições estavam erradas. E, por fim, escalar para milhares de unidades e enfrentar os problemas de desgaste que acontecem ao longo prazo. A avaliação dele foi seca.
todos os humanoides, sem exceção nenhuma, ainda estão presos na primeira etapa. A manufatura automotiva aparece então como o campo de provas que é ideal, não apenas por ser um grande mercado, mas por representar o ápice da manipulação física, tarefas complexas, precisão extrema, variação infinita. Rodrigues descreve a cena como um exemplo emblemático. Pescar um parafuso solto dentro de uma caixa, orientá-lo no ar e inseri-lo na carroceria de um carro, apoiando-se apenas com a outra mão? Se o robô domina isso aí, ele domina quase tudo. E a indústria automotiva exige exatamente esse tipo de habilidade nas suas linhas, que podem produzir 5 modelos diferentes com milhares de variações de peças. Mas talvez a mudança mais profunda esteja acontecendo nos cérebros dessas máquinas aí. A antiga pirâmide de processamento está cedendo lugar às redes neurais de ponta a ponta. O termo IA física, que é adotado pela Hyundai, resume bem essa transição. Não é mais sobre código perfeito, é sobre sistemas que erram, aprendem e continuam. Enquanto alguns competidores transformam cada marco em marketing, a Boston Dynamics parece apostar numa estratégia que é de maturação lenta, bem devagarzinho. Eu só não sei dizer para você se isso é uma realidade da empresa ou se é um limite de capacidade deles. Nós temos visto outras empresas, tanto nos Estados Unidos quanto na China, que têm mostrado estar bastante avançada em certos setores. E eu diria que estão ao menos na fase 2 dessa escala mencionada pela Boston Dynamics. E você? Comenta aqui embaixo. E com todos esses avanços, a discussão em torno dos robôs humanoides vai muito além do que essas fases que eles estão atualmente mencionando aí. Uma denúncia envolvendo a Figure AI, aquela que tem aqueles robôs que já se aposentaram, rasga essa distância aí e coloca o debate onde ele sempre deveria ter estado, na força física concreta dessas máquinas, que, segundo alguns, é bem forte. Um processo apresentado na Califórnia do ex-chefe de segurança de produtos da empresa, Robert Grandel, afirma que ele foi demitido dias depois de alertar a liderança de que os robôs da Figure eram capazes de causar ferimentos bem graves. Ele relatou um episódio em que uma falha fez com que um dos robôs humanoides cortasse 6 milímetros da porta de aço de uma geladeira. Um golpe que é suficientemente forte, segundo ele, para esmagar um crânio humano. Eu diria que poderia fazer um pouquinho mais de estrago. As alegações, porém, foram contestadas pela empresa. Em comunicado à CNBC, um porta-voz disse que Grandel foi demitido por baixo desempenho e que todas as suas afirmações são falsas, prometendo refutá-las lá no tribunal. O processo pede indenização e um julgamento por júri. Para o advogado do denunciante, Robert Oettinger, a lei da Califórnia protege os funcionários que apontam riscos à segurança, o que colocaria o caso entre os primeiros envolvendo os robôs humanoides. Grandel afirma que a sua preocupação central era a abordagem acelerada da empresa rumo ao mercado, que, segundo ele, negligenciaria as salvaguardas essenciais. A acusação surge em um momento em que a Figure vive uma ascensão meteórica, e esse crescimento teria ampliado o escrutínio sobre o quanto os procedimentos de segurança acompanham a velocidade dos avanços. É fato que o caso acende um alerta num setor que, até agora, focava os seus medos apenas na IA de software, enquanto negligenciava o impacto direto de máquinas fisicamente poderosas. E eu não sei se você sabe, mas a história da robótica já registrou acidentes fatais, como o caso amplamente divulgado em uma fábrica da Volkswagen em 2015, além também de um dos primeiros incidentes no Japão ainda em 1981. E em um episódio mais recente, um engenheiro da Tesla foi, entre aspas, atacado por um braço robótico defeituoso na gigafábrica de Austin, num episódio que ganhou as manchetes pelo nível de violência da máquina e também pelo status da Tesla. E à medida que os humanoides evoluem e começam a ocupar os espaços humanos, o processo contra a Figure AI transforma uma preocupação teórica em um confronto concreto que realmente já nos alcançou. E aquela ideia acreditada a Nikola Tesla de enviar energia pelo espaço tem tomado forma nos nossos dias. Cientistas estão usando um feixe de luz preciso capaz de alimentar outra espaçonave a quilômetros de distância para ampliar os testes. A StarCatch Industries acabou de quebrar um recorde da DARPA, provando que a transmissão de energia sem fio, antes considerada um sonho futurista, está prestes a se tornar real em um componente da infraestrutura espacial. A empresa transmitiu 1,1 kW de energia diretamente para o Centro Espacial Kennedy, usando apenas componentes comerciais de painéis solares. Um salto importante, considerando que o recorde anterior, também impressionante, era de 800 watts, estabelecido no ano passado pela DARPA. Tudo isso dentro de um conceito que nasceu lá em 1941, quando Isaac Asimov, o famoso escritor, imaginou coletores solares orbitais enviando micro-ondas aqui para a Terra. Passando décadas depois, a tecnologia começa a alcançar aquele vislumbre literário. A lógica por trás da transmissão de energia espacial sempre foi sedutora. Painéis em órbita coletam a luz contínua, isso sem noite, sem nuvens e sem atmosfera. Mas construir mega complexos solares no vácuo ainda está muito longe da realidade nossa. Já essa nova fronteira entre as naves é uma limitação energética dos satélites que é um tanto quanto simples. Mais potência significa mais painéis, mais massa
massa, mais custos. Uma equação que travou os avanços por muitos anos. E é aqui que a Starcatcher muda a narrativa. Em vez de micro-ondas, a sua rede utiliza um laser óptico multiespectral, alimentado por uma matriz de painéis solares. Esse laser é ajustado com precisão para casar com os painéis das espaçonaves dos clientes. Na prática, funciona como concentrar a luz em uma lupa gigante, multiplicando assim a eficiência dos painéis sem precisar redesenhá-los. O teste mais recente envolveu diversos tipos de painéis, preparando o caminho para a primeira demonstração orbital que é prevista para 2026, que é uma etapa crucial para validar que o sistema realmente funciona não apenas no solo, mas na única arena que realmente importa para esse tipo de tecnologia. Oxi, você aí mesmo, eu tô vendo embaixo aí, viu? Não deixou o like ainda não? Rapaz, que preguiça é essa? Depois não vem reclamar se uma IA tirar seu emprego, hein? Além do like, também não se inscreveu não? Caramba, depois de tudo que eu deixei pra você aqui até agora, você tá aqui até agora, você tá aqui porque você gostou de alguma coisa ou tá tirando proveito, então já se inscreve, caramba. Então vamos voltar a falar dos humanoides aqui. O que realmente vence na disputa entre os robôs? Acrobacias bem bonitonas em vídeos ou caixas empilhadas até a exaustão? A resposta começa a surgir em um galpão nada glamuroso na Geórgia. No centro de distribuição da GXO Logistics, o robô Biped Digit da Agility Robotics atingiu uma marca importante de mais de 100 mil caixas transportadas. Um número bruto, prático, quase que banal. E é exatamente por isso que é tão poderoso em uma indústria acostumada a idolatrar protótipos cintilantes que, em poucos casos, trabalham de verdade. Esse marco nasce nos ciclos reais de produção, nos quais o Digit atua no último metro, no manuseio de materiais. Enquanto robôs móveis autônomos fazem o transporte e os braços industriais dominam posições fixas, o formato humanoide entra onde nada é padronizado. O Digit pega, carrega, reposiciona, ou seja, ele preenche a lacuna que normalmente só as mãos humanas resolvem. E faz isso como parte de um experimento muito maior da GXO Logistics, que testam uma força de trabalho robótica composta também por outras máquinas, como o da Aptronic e o da Reflex. Mas, ao revelar números tão precisos, a Agility sugere estar alguns passos à frente na validação, e esse movimento chega em um momento bem calculado, apenas um dia depois da sua concorrente Figure divulgar que os seus F-02 manipularam cerca de 90 mil peças metálicas da BMW. A resposta da Agility não veio em forma de provocação online, e sim em um volume de trabalho, mais de 100 mil unidades movimentadas. Um lembrete de que, mesmo em uma disputa que já gerou acusações públicas e previsões de falência, existe um tipo de argumento que não grita, é apenas conta história. E enquanto os olhos do público se fixam nessa rivalidade entre os próprios norte-americanos, uma outra pressão cresce lá do outro lado do planeta. A chinesa Obitech já celebra entregas em massa de robôs humanoides industriais, enviando centenas de unidades para fábricas automotivas. O tabuleiro global está se movendo e a temporada das demonstrações parece que chegou no limite. Agora a pergunta que define vencedores ou não mudou. Não é mais um robô consegue fazer isso? E assim por quantas vezes ele consegue fazer isso antes de parar? E se o futuro realmente pertence aos mais resistentes, o marco alcançado na Geórgia pode ser apenas o primeiro passo de uma nova fase dos robôs humanoides. E aí, qual que é a sua opinião? O que importa mais? A habilidade rara ou a repetição incansável? Eu sei, a cena que eu vou descrever agora parece saída de um limite extremo da física. Dois fótons nascidos em lugares diferentes, de fontes diferentes, sincronizaram-se ao ponto de compartilhar o mesmo estado quântico. E, num instante, a informação de um deles passa para o outro, sem que nenhum deles seja copiado ou amplificado. Foi exatamente isso que uma equipe da Universidade de Stuttgart conseguiu realizar. O impacto pode reescrever o futuro das redes quânticas. A pesquisa atacou um dos maiores obstáculos da comunicação quântica de longa distância. Em fibras ópticas, fótons individuais vão se perdendo ao longo do caminho, e como a informação quântica não pode ser clonada, surge então um impasse. Como estender a conexão sem destruir o dado? A resposta teórica sempre foi o repetidor quântico, capaz de renovar o estado por meio de um teletransporte. Mas isso só funciona se os fótons envolvidos forem praticamente idênticos, algo que duas fontes separadas raramente conseguem oferecer. E é nesse ponto que entram os pontos quânticos, pequenas ilhas semicondutoras criadas em nanoescala para emitir fótons sob demanda. Stuttgart se uniu ao Instituto Leibniz, que construiu pontos tão parecidos que as suas diferenças mal podiam ser medidas. Segundo Peter Meckler, foi a primeira vez que a informação quântica saltou entre fótons produzidos por pontos distintos. O resultado? Teletransporte funcional com uma taxa de sucesso ligeiramente acima de 70%. Essa conquista se soma a um experimento anterior da mesma equipe, que já havia comprovado a manutenção do emaranhamento quântico ao longo de 36 km de fibra que atravessava Stuttgart. E agora, com fótons de fontes distintas finalmente conversando entre si, as peças fundamentais dos repetidores começam a se encaixar. O objetivo é claro, uma infraestrutura quântica que conecte as redes de fibras atuais, formando o esqueleto da futura internet quântica. Bora jogar com isso aí, hein?
No momento atual do desenvolvimento tecnológico, quase ninguém espera que um robô atravesse uma cidade inteira caminhando, não é não? Muito menos 2 cidades inteiras. Ainda assim, foi exatamente isso que aconteceu na rota entre Shenzhou e Xangai, em uma jornada que virou um marco silencioso, mas que é bem importante, e que muda completamente o destino da robótica humanoide. A Agibot, sediada em Xangai, levou seu Expedition A2 para fora do laboratório e o colocou diante do mundo real. A máquina percorreu 106 km de forma contínua e autônoma, ou seja, sem ninguém o controlando, apenas a sua inteligência artificial embarcada no controle. A conquista foi reconhecida pelo Guinness como a maior distância já percorrida a pé por um robô humanoide. E não teve esteiras ou corredores controlados, foram apenas as ruas, com toda a imprevisibilidade que elas carregam. O trajeto colocou o robô diante de superfícies que desafiam qualquer algoritmo de equilíbrio, o asfalto irregular, azulejos escorregadios e até pisos táteis construídos para orientar as pessoas com deficiência visual. E uma parte significativa da caminhada ocorreu durante a noite, tá bom? Quando o ambiente para nós seres humanos deixa de perdoar qualquer imperfeição, mas não para uma máquina. O A2 seguiu adiante, passo após passo. Mas o verdadeiro ponto de inflexão emergiu no modo como ele lidou com a própria energia. A caminhada inteira aconteceu sem desligamento, algo possível graças a uma arquitetura de bateria de troca rápida a quente. Enquanto muitos apostam em baterias estruturais interligadas, a Agibot escolheu módulos intercambiáveis. Técnicos que ainda são seres humanos substituíram o módulo de energia com um robô ainda ativo, sustentado por uma reserva interna que mantinha tudo funcionando. Esse parece apenas um detalhe técnico, mas que ataca diretamente o pesadelo da automação: o tempo de inatividade. E isso tudo abre o caminho para operações contínuas em ciclos de 24 horas. Ao final da jornada, no histórico Ban de Xangai, o A2 chegou sem danos relevantes, apenas um desgaste natural na borracha das solas. Seus atuadores patenteados, parte do sistema PowerFlow, sobreviveram a centenas de milhares de ciclos de carga sem sinais de fadiga. Nada mal para um robô humanoide de 1,75 de altura, 55 kg e mais de 49 graus de liberdade, que foi projetado para caber no mesmo espaço de trabalho que nós seres humanos. A caminhada de 106 km não aparece apenas como um recorde, ela soa como uma fronteira superada. Quando a resistência mecânica deixa de ser o obstáculo, o desafio se desloca para um outro lugar: os cérebros de inteligência artificial, que serão capazes de transformar esses corpos de metal aí em trabalhadores realmente úteis. Se gostou desse episódio, me responde aí. Se os pés já aguentam a jornada, na sua opinião, quanto tempo é que falta para que as inteligências artificiais na mente desses robôs possam acompanhar tudo isso aí? Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu está aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado mesmo. Você que chega até aqui é porque realmente curte as tecnologias. E quando comenta, eu sei que você chegou, tá bom? Nos vemos no próximo. Clica em uma das 2 sugestões que estão na sua tela, que eu te espero lá, tá bom? Tá bom, tá bom. Quanto tá bom, Carlos? Tchau, tchau. Vício de linguagem, foi mal. Água? Eu sei que você espera esse momento aqui para tomar água comigo, né? Delícia. Tchau, tchau.